Em 1º de maio de 1926, o empresário norte-americano Henry Ford, que é o fundador da Ford Company, o pai do modelo de produção industrial que a gente usa até hoje, ele tomou uma decisão inédita. Nessa data, o Ford implementou a escala de trabalho 5x2 em todas as fábricas dele. Então acabava ali a escala 6x1 nas fábricas da Ford. 100 anos depois, essa prática está prestes a ser oficialmente extinta também no Brasil. Em 1926, o Henry Ford explicou a decisão dele. Abre aspas. O país está pronto para a semana de 5 dias. Seguramente é algo que deve se espalhar por toda a indústria. Já é hora de nos livrarmos da ideia de que é tempo perdido, o lazer dos trabalhadores ou um privilégio de classe. Então vamos entender agora por que isso é tão importante para o Brasil. Não gostei do começo do seu vídeo, cara. O seu vídeo, cara, ele traz uma informação importante, interessante, mas induz já a pessoa a achar o seguinte. Ah, entendi. Então qualquer fim de escala 6x1 é uma coisa boa? Não. Na indústria especificamente, que já não tem escala 6x1, né? A maior parte da indústria brasileira já trabalha com escala 5x2, tá? É uma coisa. Agora, a esmagadora maioria dos empregos em escala 6x1 que estão nos comércios e pequenos ou microcomércios, tá? Tem outra realidade. Outra observação muito importante. Na própria fala do Ford, ele fala: o país está preparado para a escala 5x2. O Brasil está preparado para o fim da escala 6x1? Principalmente no setor de comércio e indústria, quem dera a gente se parecesse com os Estados Unidos daquela época, que estava absolutamente à frente do seu tempo, né, industrializando e implementando o tal do Fordismo, que era produção em massa, não sei o que, não sei o que lá. Será? Será? Será que estamos? Será? Mas vamos lá, vamos continuar. A história basicamente é o seguinte, cara, a Erika Hilton, que foi uma pessoa que cresceu com política à esquerda identitária, entendeu o recuo da esquerda identitária e falou: opa, preciso meter o pezinho onde a esquerda majoritária está, que é na esquerda trabalhista. Vou apresentar uma PEC com erro de matemática. E aí o governo Lula falou: opa, véspera de eleição, quer saber, meu irmão? Vamos colher os louros de aprovar projeto populista e mentiroso, porque a implementação vai ser só daqui a um ano e aí a gente vê como é que vai fazer. Né, já tem gente vinculando, né? Não, um determinado setor só vai ter fim da escala 6x1 se aumentar a produtividade, e tem que ver setor por setor, e a especificidade de cada setor tem que ver. Então, meu irmão, o que aconteceu no Congresso foi: aprovaram um projeto mentiroso populista para colher os louros. Mas vamos lá, deixa eu lhe falar mais, vai. Bom, o fato é que ainda existe uma fatia muito grande de trabalhadores que só consegue tirar um dia de folga na semana inteira. Ainda existe essa galera, muita gente. A gente está falando de cerca de 30 milhões de brasileiros que trabalham nessa escala hoje. Só para você ter noção do tamanho disso, é mais gente do que a população inteira da Venezuela. E aí, o que acontece? A pessoa tem um dia para resolver pepino, né? Marcar com o médico, fazer compras, ver a família. Porra, ainda achar tempo para descansar. Complicado pra caramba, né? Matemática não fecha, percebe? Sim, escala 6x1 é um inferno. Escala 6x1 é horroroso. A pessoa que trabalha 6x1, cara, ela trabalha visivelmente cansada. Ela trabalha no emprego, via de regra aqui no Brasil, em que ela tem pouquíssima remuneração e, mais do que isso, essa pessoa, além da sua jornada de trabalho, tem problema com deslocamento. Principalmente se é aqui em São Paulo ou em grandes metrópoles, tá? Vamos lá. Do lado dessa equação, tipo, tem uma fatia grande do empresariado que diz que o Brasil vai quebrar se trocar essa escala 6x1 pela escala 5x2. Estudos mostram que o fim da escala 6x1 pode colocar em risco a produtividade das empresas e a capacidade de manter empregos. E sem oferecer as mínimas condições pro trabalhador. Aliás, cara, sabe uma parada que eu tava vendo esses dias? Se liga só, era uma empresa que o cara do marketing estava trabalhando numa salinha minúscula, sentado numa cadeira de plástico. Imagina o cara do marketing, o cara que é do criativo, tem que ficar sentado o dia todo. Pô, meu irmão, no final do dia o cara tá igual o Bob Esponja, né? Cheio de dor nas costas. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, publicou um relatório mostrando que países com jornadas mais curtas tendem a ter trabalhadores mais produtivos. Atenção, presta atenção no que eu falei. Reduzir a jornada melhora a produtividade. Isso é um relatório oficial, ok? Não, Peter Jordan. Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa, como é que funciona. Os estudos mostram que, via de regra, o ser humano, a partir de 50 horas semanais, ele tem ele decresce em produtividade, certo? O que os países fazem, portanto? 50 horas é muito? Vamos estipular 48. Muitos países, 46. O Brasil já está em 44. Outra coisa, quando você vai analisar produtividade, você tem que analisar a produtividade por setor. Você deu um exemplo bom, vamos pegar um cara de marketing. Se você puser esse cara de marketing para trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana, esse cara muito provavelmente vai ficar pouco produtivo. Ao passo que, se você pegar uma pessoa que trabalha como caixa de supermercado, que é um trabalho muito menos qualificado e muito mais mecanizado, vamos chamar assim, provavelmente mais horas significam mais produtividade. Então,
Depende do setor, cara. Depende do setor. Cada caso é um caso. Não dá para você simplesmente colocar essa regra aqui, ó. Quanto menor a escala, mais produtividade. Isso não é verdade. Isso é verdade para alguns setores e para outros não. De fato, existe um problema com excesso de jornada, que é 50 horas para frente, mas o Brasil já está em 40. Não. Nossa, Peter, aí você foi longe demais, mano. Aqui você tá comparando banana com maçã, mano. Não é que esses caras têm melhores economias porque as pessoas trabalham em jornadas menores. Não é. Eles trabalham em jornadas melhores porque eles trabalham em melhores economias. É a velha discussão, né, que eu tive com o Loconte lá no debate de 20 contra 1. Tá? O cara que corta cabelo no Brasil, ele é menos produtivo por hora do que o cara que corta cabelo na Alemanha, mesmo que eles cortem a mesma quantidade de cabelo por hora. Por quê? Porque lá é uma economia mais rica, então o cara faz mais dinheiro por hora. Isso também é definição, tá, de produtividade pela OIT. Porque muita gente fala, a produtividade é a produtividade do número de corte de cabelo. Não é quanto o cara faz por hora. Quem diz isso? A própria OIT. E aí digo mais, por que esses caras têm uma economia melhor? Porque eles têm capacidade produtiva, porque eles têm indústria, porque eles têm empregos de qualidade, porque eles têm um sistema educacional interligado com a cadeia produtiva, onde o cara estuda algo que vai ser aplicado no país dele na cadeia de trabalho. Mas eles têm uma carga tributária menor, eles têm uma política tributária mais simplificada, que é na renda e não no produto e serviço. Então você não tem imposto em cascata de cada etapa da produção e cada etapa dos serviços dessa produção desse produto ficarem pagando imposto em cima dos outros. Não, cara. Entendeu? Então é por isso que eles são melhores. E não porque eles trabalham menos. Eles trabalham menos porque eles são menores. Entendeu isso, cara? É muito importante se entender isso. Outra coisa, o problema do Brasil não é só não dar a qualificação. Nós não temos a demanda para o emprego qualificado. Não é à toa que tantos cérebros fogem daqui porque eles são qualificados demais para os empregos que nós temos. Quantas e quantas pessoas a gente não vê, por exemplo, sendo formadas na USP, por exemplo, no ITA, ou seja, a gente pagou a educação dessa pessoa. Aí o cara, depois de formado, e nós investimos nesse cara, esse cara vai trabalhar em outro lugar, porque não tem emprego pra ele aqui, velho. É ou não é? É ou não é, Peter? Vai botar o cara mesmo, pá, trabalho, é o domingo também, porra. Então, a partir dessa emenda constitucional, né, os trabalhadores vão passar a ter direito assegurado a 2 folgas remuneradas na semana. Uma dessas folgas, obrigatoriamente, vai ter que acontecer aos domingos. Então, apesar da redução das jornadas de trabalho, está proibido reduzir o salário dos trabalhadores afetados. E, além disso, acordos individuais ou acordos coletivos que não seguiam essas novas regras vão estar automaticamente anulados a partir da validade da PEC. E é nesse ponto que surge uma grande dúvida. Só uma coisa, Peter. Você falou que, de repente, a galera do Congresso pensou, foi humano. Não pensou, não. Quer ver uma coisa? Peter, por que o Congresso, então, não pensou no ser humano e reduziu, por exemplo, né, o custo do próprio Congresso, reduziu o número de seus assessores, reduziu salário de procurador, de promotor, né, da elite do funcionalismo público, deu um jeito da gente pagar menos imposto, né, porque a gente trabalha mais de 3 dias na semana só para pagar imposto. Né? Por que não viu isso? Já que está pensando nas pessoas. A PEC tem um prazo para ser implementada, percebe? O governo queria uma transição imediata. Publicando a lei, já passaria a valer, pegando os empresários no susto, percebe? Aí a oposição chegou até a sugerir 10 anos. Era óbvio que precisava surgir um meio termo, percebe? Imagina o cara felizão lá, finalmente vou poder descansar no sábado, só que ele vai se aposentar em 9 anos, mas só vai valer daqui a 10 anos. Aí. Foi mal, hein, vovô? E o mais louco é que já tinha um bom tempo que todo mundo sabia que a PEC ia passar. O povo tava pedindo, né, cara? A galera queria isso. A grande dúvida, o grande debate, né? A grande treta mesmo, era o tempo que seria dado pro empresariado se adaptar. O texto tá indo pro Senado agora, né? Diz que a escala 6x1 acaba 60 dias depois da aprovação da PEC. Peter, eu sou empresário, eu vou ter só 60 dias pra mudar a escala aqui na lojinha? Também não é bem assim, cara. O texto fala em 60 dias, mas na prática o empresário tem até 14 meses para acabar com a escala 6x1 definitivo. E como é que seria isso? Isso pode acontecer em 2 etapas. Na primeira etapa, o empregador tem 2 meses para reduzir em pelo menos 2 horas semanais a carga de trabalho do funcionário. Eu vou dar um exemplo, vamos lá. Digamos que promulgaram a lei em 1º de julho. O empregador tem até o dia 1º de setembro para fazer uma escala 5.8x1. Ou seja, o empregador tem 2 meses para tirar 2 horas de trabalho do funcionário. Podem ser 2 dias com 1 hora a menos, percebe? Mas tem que tirar 2 horas da semana. Pode ser um 6º dia com 2 horas a menos, já tanto faz, só que tem que tirar 2 horas. O prazo tem que ser respeitado. Mas e depois, Peter? Bom, depois dessa primeira etapa, o empregador tem mais 12 meses
para implementar a escala 5x2 de verdade. Essa vera mesmo. Sabe, com mais um dia de folga para um funcionário. Dia completo. Na minha opinião, é um prazo justo, cara. Justo pra caraca, na boa. Pros dois lados. Poderia ser mais curto? A gente fala o problema, Pedro, não é nem o prazo de adaptação, ser mais longo, ser mais curto. O problema é que é o seguinte, irmão. O Brasil não vai sustentar isso se não aumentar a produtividade. E nós estamos no caminho de aumentar a produtividade. Nós estamos simplificando a carga tributária, nós estamos acabando com o contencioso tributário, nós estamos acabando, né, com os excessos das leis trabalhistas, nós estamos melhorando os litígios na justiça do trabalho, nós estamos trazendo indústria para cá, nós temos taxa de juros competitiva. Não, nós não temos, cara. Então eu vou te falar, cara. Quanto antes isso ficar implementado, antes as pessoas vão pagar muito mais caro nos produtos e diminuirá o poder de compra do brasileiro. Não há mágica, não há mágica. Esse pra ajeitar a casa, cara. Eu acho que você misturou, Pedro. Eu não acho que você é um cara mal intencionado, nem você me deu pra ninguém. Imagina, o Pedro é um cara nota 12, né? Ou não é nem 11, é nota 12, cara maravilhoso. Só que o seguinte, Pedro, você ficou encantado com a emoção, porque você é uma pessoa boa, né? Do vislumbre dos trabalhadores brasileiros terem um pouco mais de conforto. Só que não é isso que vai acontecer, cara. Não é isso que vai acontecer. Ou você acha que, sei lá, o trabalhador estrangeiro vai vir pro Brasil para se sentir protegido pelo fim da escala 6x1? Ou o brasileiro vai sair ainda mais aqui do Brasil para trabalhar desprotegidão no resto do mundo? É isso, velho. É isso. Não gostei do seu vídeo, cara. Sinceramente. Seu vídeo, ele é um vídeo baseado em emoção, não em razão. Infelizmente. Mas tudo bem. O tempo dirá o que está acontecendo. Um abraço! Vamos questionar tudo.